Você já ouviu falar de mulheres que mudaram a história com sua coragem, fé e determinação? Quem foram as 10 grandes mulheres guerreiras da Bíblia? Como as histórias dessas mulheres ainda nos inspiram hoje? E o que a Bíblia diz sobre como morreram as 10 mulheres mais guerreiras da Bíblia? Na Bíblia, várias mulheres são descritas como guerreiras, tanto no sentido literal quanto no figurado, demonstrando confiança e perseverança em Deus. E no vídeo de hoje, vamos conhecer 10 mulheres guerreiras e notáveis que desafiaram seu tempo, enfrentaram batalhas e marcaram seus nomes na história sagrada. De Débora, a juíza valente, a Esther, a rainha que arriscou a vida por seu povo, cada uma dessas mulheres teve um papel essencial no plano de Deus. Então, prepare-se para descobrir como essas 10 mulheres guerreiras da fé deixaram um legado poderoso e continuam a nos ensinar sobre força, resiliência e propósito. Primeira mulher guerreira da Bíblia, Débora. Débora foi juíza e profetisa de Israel registrada no livro de Juízes, capítulo 4 e 5. Ela liderou o povo contra os cananeus e incentivou Baraque a lutar contra o exército de Sísera. Sua coragem e liderança foram fundamentais para a vitória de Israel. Débora foi uma das mulheres mais inspiradoras da Bíblia. Ela se destacou em um período difícil para Israel, quando o povo sofria sob a opressão do rei cananeu Jabim e de seu comandante Sísera. Em uma época em que a maioria dos líderes eram homens, Débora se tornou referência de coragem, sabedoria e fé. Como juíza, ela resolvia disputas e orientava o povo com justiça. Mas seu papel foi além disso. Deus a escolheu para libertar Israel, e ela convocou Baraque para liderar o exército contra os cananeus. Baraque hesitou e disse que só iria se Débora fosse com ele. Ela aceitou, mas profetizou que a vitória não seria dele, e sim de uma mulher. A batalha aconteceu, e Deus confundiu o exército inimigo, dando a vitória a Israel. Sísera, o comandante inimigo, fugiu e acabou sendo morto por uma mulher chamada Jael, cumprindo a profecia de Débora. Após essa grande vitória, Débora entoou um cântico de louvor a Deus, que ficou registrado na Bíblia como o Cântico de Débora. Seu legado mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente do gênero, para cumprir seus propósitos. Débora nos ensina que a verdadeira liderança vem de Deus e que a fé, aliada à coragem, pode transformar qualquer situação. E como morreu Débora segundo a Bíblia? A Bíblia não relata como Débora morreu nem dá detalhes sobre o fim de sua vida. Tudo o que sabemos sobre ela está nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes. O que podemos supor é que, após cumprir seu papel como juíza e profetisa, Débora tenha vivido o restante de seus dias em paz, especialmente porque, depois da vitória sobre os cananeus, Israel teve 40 anos de tranquilidade. Diferente de outros personagens bíblicos, sua morte e sepultura não foram mencionadas. Segunda mulher, Jael. Jael é uma das personagens mais surpreendentes da Bíblia. Sua história acontece no livro de Juízes, capítulo 4, durante um período em que Israel estava sendo oprimido pelo rei cananeu Jabim e seu comandante Sísera. Depois que Débora, a profetisa e juíza de Israel, instruiu Baraque a liderar o exército contra os cananeus, Deus deu a vitória ao povo de Israel. Sísera, o comandante inimigo, fugiu a pé e chegou até a tenda de Jael, esposa de Éber, um queneu que tinha uma aliança com Jabim. Jael o recebeu com hospitalidade, oferecendo-lhe um lugar para descansar e algo para beber. Sísera, exausto da batalha, pediu água, mas ela lhe deu leite morno, o que provavelmente o fez dormir ainda mais rápido. Assim que ele adormeceu profundamente, Jael pegou uma estaca da tenda e, com um martelo, cravou-a em sua cabeça, matando-o instantaneamente. E assim, ajudou a garantir a vitória de Israel. Pouco depois, Baraque chegou procurando por Sísera, e Jael lhe mostrou o inimigo já morto. Assim, cumpriu-se a profecia de Débora de que a vitória não viria pelas mãos de um guerreiro, mas sim de uma mulher. Jael é lembrada por sua coragem e por ter sido peça-chave na libertação de Israel. No Cântico de Débora, que está em Juízes 5, ela é exaltada como bendita entre as mulheres por sua ousadia em agir no momento certo. Sua história nos ensina que, muitas vezes,
Deus usa pessoas improváveis para cumprir seus propósitos e que a coragem pode se manifestar de formas inesperadas. Como morreu Jael segundo a Bíblia? A Bíblia não menciona como Jael morreu nem dá detalhes sobre sua vida após o episódio com Sísera. Tudo o que sabemos sobre ela está em Juízes 4 e 5, onde é descrita como a mulher que matou o comandante inimigo e ajudou na libertação de Israel. Depois do seu ato corajoso, Israel teve 40 anos de paz, segundo a Bíblia em Juízes 5 versículo 31, então é possível que Jael tenha vivido tranquilamente após esse evento. No entanto, como não há mais registros sobre ela, seu destino final permanece desconhecido. Terceira mulher, Ester. Embora não tenha sido uma guerreira no campo de batalha, Ester usou sua inteligência e coragem para salvar o povo judeu de um massacre planejado por Amã, um oficial do rei persa Assuero. A história de Ester é uma das mais inspiradoras da Bíblia, cheia de coragem, propósito e fé. Ester era uma jovem judia que vivia na Pérsia durante o reinado do rei Assuero, também conhecido como Xerxes. Órfã desde pequena, ela foi criada por seu primo Mardoqueu, que a ensinou a confiar em Deus. Um dia, o rei Assuero decidiu procurar uma nova rainha, e muitas jovens foram levadas ao palácio para um concurso de beleza. Ester estava entre elas, e sua graça e humildade conquistaram o coração do rei, tornando-se a nova rainha da Pérsia. No entanto, ninguém sabia que ela era judia, pois Mardoqueu pediu que mantivesse sua origem em segredo. Tudo parecia tranquilo até que Amã, um alto oficial do rei, ficou furioso porque Mardoqueu se recusou a se curvar diante dele. Em sua ira, Amã não apenas quis punir Mardoqueu, mas tramou um plano para exterminar todos os judeus do reino. Ele conseguiu convencer o rei a assinar um decreto autorizando essa matança. Mardoqueu então alertou Ester e a pediu que intercedesse junto ao rei. Mas havia um problema: ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado, sob pena de morte. Ester, mesmo com medo, jejuou por 3 dias, com muita coragem, decidiu se apresentar ao rei, dizendo a famosa frase que está em Ester 4 versículo 16, se perecer, pereci. Quando entrou na presença do rei, Ester foi recebida com favor e teve a chance de convidá-lo, junto com Amã, para um banquete. Durante o encontro, ela revelou sua identidade e expôs o plano maligno de Amã. O rei, furioso, ordenou que Amã fosse executado na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Depois disso, Ester conseguiu que um novo decreto fosse emitido, permitindo que os judeus se defendessem, e assim seu povo foi salvo. Por causa dessa grande vitória, surgiu a festa de Purim, celebrada pelos judeus até hoje. A história de Ester nos ensina que Deus tem um propósito para cada um de nós e que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele pode usar pessoas comuns para realizar grandes feitos. Ester foi escolhida para ser rainha não por acaso, mas para estar no lugar certo, na hora certa, e cumprir o plano de Deus para salvar seu povo. E como morreu Ester na Bíblia ou na tradição cristã? A Bíblia não menciona como Ester morreu nem dá detalhes sobre os últimos anos de sua vida. Após salvar o povo judeu e estabelecer a festa de Purim, a história dela simplesmente não é mais relatada nas Escrituras. Na tradição judaica e cristã, acredita-se que Ester tenha vivido o resto de seus dias como rainha da Pérsia, possivelmente ao lado do rei Assuero. Algumas tradições sugerem que ela morreu de velhice, mas não há registros históricos confiáveis sobre sua morte ou local de sepultamento. O que fica de sua história é o legado de coragem, fé e propósito. Até hoje, sua memória é celebrada anualmente na festa de Purim, quando os judeus relembram sua bravura e a libertação do povo de Israel. Quarta mulher notável e de certa forma guerreira, Abigail. A história de Abigail está em 1 Samuel 25 e é um belo exemplo de sabedoria, humildade e coragem. Ela era uma mulher inteligente e sensata, casada com Nabal, um homem rico, mas tolo e arrogante. Naquela época, Davi ainda não era rei e vivia fugindo de Saul. Ele e seus homens protegiam os pastores de Nabal no deserto, garantindo que ninguém roubasse os rebanhos. Certo dia, Davi enviou mensageiros pedindo provisões a Nabal, mas ele respondeu de forma grosseira e desrespeitosa, insultando Davi. Isso deixou Davi furioso, e ele decidiu atacar Nabal e sua casa.
Quando Abigail soube do que havia acontecido, percebeu o perigo iminente. Sem perder tempo, reuniu pão, vinho, carne, cereais e outras provisões e foi ao encontro de Davi. Ao vê-lo, ela desceu de seu jumento, se prostrou diante dele e pediu perdão pelo erro de Nabal, reconhecendo que seu marido era um homem insensato. Com palavras sábias, lembrou Davi de seu chamado por Deus e de que ele não deveria se manchar com vingança. Davi ficou impressionado com a sabedoria de Abigail e agradeceu por sua intervenção. Ele aceitou os presentes e desistiu de atacar Nabal. Pouco depois, quando Abigail contou ao marido o que havia feito, Nabal sofreu um ataque, ficou paralisado, 10 dias depois, morreu. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros pedindo que Abigail se tornasse sua esposa, e ela aceitou. Assim, uma mulher que antes estava presa a um casamento infeliz passou a ser esposa do futuro rei de Israel. A história de Abigail nos ensina sobre o poder da sabedoria, da paciência e da humildade. Em vez de agir impulsivamente, ela usou sua inteligência para evitar um grande desastre. Seu exemplo mostra que Deus honra aqueles que escolhem a paz em vez da vingança e que a verdadeira força está na sabedoria e na fé. Abigail evitou um massacre ao intervir entre seu marido insensato, Nabal, e o rei Davi. Sua sabedoria e coragem garantiram a proteção de sua casa e a tornaram uma figura respeitada. Como morreu Abigail? A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre como Abigail, esposa de Nabal e depois de Davi, morreu. A última menção a Abigail em 1 Samuel 25 é quando ela intercede com Davi para evitar que ele ataque a casa de seu marido, Nabal, que havia ofendido Davi. Após a morte de Nabal, ela se torna esposa de Davi. Em 2 Samuel 3 versículo 3, é mencionada como uma das esposas de Davi, mas o texto não descreve como ela faleceu. A tradição judaica e algumas fontes antigas sugerem que ela pode ter morrido após a guerra civil entre as tribos de Israel, mas esses relatos não são conclusivos e não há uma descrição clara sobre sua morte nas Escrituras. Quinta mulher notável e guerreira, Priscila. Esposa de Áquila, é uma das mulheres mais notáveis do Novo Testamento. Ela não foi uma guerreira no sentido militar, mas foi uma verdadeira guerreira da fé e do ensino da palavra de Deus. Priscila, junto com seu marido Áquila, era uma cristã judia que se destacou como missionária e professora do Evangelho. O casal aparece em vários momentos no Novo Testamento, sendo mencionado nos livros de Atos, Romanos, 1 Coríntios e 2 Timóteo. Os 4 principais feitos de Priscila foram: primeiro, trabalhava junto com Paulo. Priscila e Áquila eram fabricantes de tendas, assim como Paulo. Eles o acolheram em sua casa em Corinto e trabalharam juntos em Atos 18 versículos 1 a 3. Segundo, instruiu Apolo na fé cristã. Apolo era um pregador eloquente, mas tinha um conhecimento incompleto do Evangelho. Priscila e Áquila o instruíram melhor no caminho do Senhor, conforme a Bíblia diz em Atos 18 versículos 24 a 26. Terceiro, liderou uma igreja em sua casa. O casal abriu sua casa para reuniões cristãs e teve um papel ativo na expansão da igreja primitiva, segundo a Bíblia em Romanos 16 versículos 3 a 5. Quarto, foi mencionada antes de Áquila em algumas passagens. Isso pode indicar que Priscila tinha um papel de destaque no ensino e liderança espiritual. Por que Priscila pode ser considerada uma guerreira? Ela desafiou as normas culturais ao ensinar um homem, mostrando coragem e sabedoria. Junto com seu marido, enfrentou perseguições por causa da fé. Foi uma missionária incansável, ajudando a espalhar o Evangelho pela Ásia Menor e Roma. Priscila é um exemplo poderoso de liderança feminina na igreja primitiva, mostrando que as mulheres tiveram um papel ativo e essencial na propagação do cristianismo. Sexta mulher, Maria, mãe de Jesus. Embora não tenha sido uma guerreira no sentido militar, Maria enfrentou muitos desafios e demonstrou enorme força ao aceitar o chamado para ser a mãe do Salvador, suportando perseguições e dificuldades ao longo da vida de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, é uma das figuras mais importantes e inspiradoras da Bíblia. Sua história é marcada por fé, humildade e obediência a Deus, tornando-se um exemplo para milhões de pessoas ao longo dos séculos. Desde o início, Maria se destacou por sua fé.
Quando o anjo Gabriel apareceu para ela anunciando que seria a mãe do Salvador, sua reação demonstrou confiança e submissão à vontade de Deus. Mesmo sem compreender completamente o que aconteceria, ela respondeu: "Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra", conforme está em Lucas 1 versículo 38. Esse momento mostra sua entrega total a Deus, sem hesitação ou dúvida. Além de sua fé inabalável, Maria viveu com humildade. Apesar de ter sido escolhida para um papel tão grandioso, ela nunca se exaltou. Pelo contrário, reconhecia que tudo vinha de Deus e expressou isso no cântico conhecido como Magnificat, segundo a Bíblia em Lucas 1 versículos 46 a 55, onde engrandece o Senhor por sua misericórdia e poder. Outro aspecto impressionante na vida de Maria foi sua presença constante ao lado de Jesus. Desde seu nascimento em Belém, passando pelo primeiro milagre em Caná, até a crucificação, ela esteve presente, apoiando e amando seu filho. No momento de maior dor, quando Jesus estava na cruz, Maria permaneceu ali, mostrando uma força incrível. Maria também é um exemplo de meditação e reflexão. A Bíblia menciona em Lucas 2 versículo 19 que ela guardava as coisas no coração e meditava sobre elas. Isso mostra sua sabedoria em não reagir precipitadamente, mas refletir sobre os acontecimentos e confiar no plano de Deus. Sua vida nos ensina lições valiosas: confiar em Deus mesmo quando não entendemos tudo, viver com humildade, permanecer firmes nos momentos difíceis e ter um coração disposto a obedecer. Maria não foi apenas a mãe de Jesus, mas uma mulher de fé, coragem e dedicação. Sua história continua a inspirar e ensinar aqueles que desejam seguir o caminho de Deus com sinceridade e amor. E como morreu Maria, mãe de Jesus? A Bíblia não relata diretamente a morte de Maria, mãe de Jesus. No entanto, ao longo da história, diversas tradições cristãs desenvolveram diferentes narrativas sobre o fim de sua vida. Como morreu Maria segundo a tradição católica? Na Igreja Católica, a crença predominante é a da Assunção de Maria, que afirma que, ao fim de sua vida terrena, Maria foi elevada ao céu, em corpo e alma, por um ato especial de Deus. Essa doutrina foi oficialmente proclamada pelo Papa Pio XII em 1950, mas já era uma crença difundida entre os cristãos há séculos. No entanto, não há um consenso absoluto sobre se Maria morreu antes de sua assunção ou se foi levada diretamente sem passar pela morte. O que diz a tradição ortodoxa sobre a morte de Maria, mãe de Jesus? Na Igreja Ortodoxa, há a crença na dormição de Maria, que ensina que ela morreu de forma natural, mas seu corpo não permaneceu na sepultura. Segundo essa tradição, os apóstolos estavam presentes no momento de sua morte. 3 dias depois, seu túmulo foi encontrado vazio, indicando que Deus a levou ao céu. O mais importante é o papel que Maria desempenhou como serva fiel de Deus e mãe de Jesus. Independentemente da tradição seguida, Maria é lembrada por sua fé, humildade e dedicação, sendo um exemplo de devoção e confiança em Deus. Sétima mulher, Ana. Ana não pegou em armas, mas foi uma guerreira da oração. Ana é uma das mulheres mais inspiradoras da Bíblia, conhecida por sua fé inabalável e por sua oração sincera. Sua história é contada nos capítulos 1 e 2 de 1 Samuel e ensina lições valiosas sobre perseverança, confiança em Deus e gratidão. Ela era casada com Eucana, mas enfrentava um grande desafio: não conseguia ter filhos. Para piorar, Penina, a outra esposa de Eucana, zombava dela constantemente por isso. Mesmo triste, Ana não perdeu a esperança. Em vez de guardar sua dor para si, ela levou tudo para Deus em oração. Certo dia, enquanto estava no templo, Ana derramou seu coração diante do Senhor. Orando com profunda emoção, fez um voto: se Deus lhe concedesse um filho, ela o dedicaria para servi-lo por toda a vida. Seu clamor foi tão intenso que o sacerdote Eli, ao vê-la movendo os lábios sem emitir som, pensou que estivesse embriagada. Mas ao ouvir sua explicação, Eli a abençoou e declarou que Deus atenderia seu pedido. Pouco tempo depois, Ana engravidou e deu à luz Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Fiel à sua promessa, quando o menino já estava desmamado, ela o levou ao templo e o entregou para ser criado no serviço de Deus.
Em vez de lamentar a separação, Ana louvou ao Senhor com um cântico de gratidão, reconhecendo sua soberania e bondade. A história de Ana nos ensina sobre a importância da oração sincera, da paciência para esperar o tempo de Deus e da fidelidade em cumprir promessas. Seu exemplo continua a inspirar pessoas a confiarem no Senhor, mesmo em meio a desafios e incertezas. Mesmo estéril e ridicularizada, persistiu em orar ao Senhor por um filho. Deus atendeu sua súplica e ela deu à luz Samuel, um dos maiores profetas de Israel. E como morreu Ana segundo a Bíblia? A Bíblia não menciona como ou quando Ana, mãe do profeta Samuel, morreu. Sua história encerra com essa bênção e sua oração de louvor a Deus, sem mais detalhes sobre sua vida posterior. Oitava mulher notável e guerreira, Ruth. Ruth é uma das personagens mais cativantes da Bíblia, conhecida por sua lealdade, fé e coragem. Sua história é narrada no livro de Ruth e mostra como Deus pode transformar vidas por meio da obediência e do amor verdadeiro. Ruth era uma mulher moabita que se casou com um dos filhos de Noemi, uma israelita. Porém, após a morte de seu marido, do cunhado e do sogro, Noemi decidiu voltar para Belém, sua terra natal. Ruth, mesmo tendo a opção de ficar em Moabe e recomeçar sua vida, escolheu acompanhar sua sogra, declarando uma das frases mais bonitas da Bíblia em Ruth 1 versículo 16: Para onde fores, irei eu, e onde pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Chegando a Belém, Ruth demonstrou determinação ao trabalhar nos campos colhendo espigas para sustentar a si mesma e Noemi. Foi assim que conheceu Boaz, um homem justo e bondoso, que era parente do falecido marido de Ruth. Boaz percebeu a dedicação e o caráter de Ruth, mostrando-lhe favor e proteção. Com o tempo, ele assumiu seu papel como resgatador e casou-se com ela, garantindo um futuro seguro para ambas. O final da história de Ruth é extraordinário. Ela se tornou bisavó do rei Davi, entrando na linhagem de Jesus Cristo. Sua jornada, que começou com perda e incerteza, terminou com redenção e honra. Ruth foi uma guerreira da lealdade e do amor. Viúva e estrangeira, escolheu seguir sua sogra Noemi e confiar no Deus de Israel. Sua coragem e determinação garantiram sua sobrevivência e a tornaram parte da linhagem de Jesus. A vida de Ruth ensina sobre fidelidade, trabalho árduo e a importância de confiar em Deus mesmo nos momentos difíceis. Seu exemplo nos inspira a sermos leais às pessoas que amamos e a mantermos a fé de que Deus tem um propósito maior para nossas vidas. A Bíblia não menciona sobre a morte de Ruth nem detalhes sobre seus últimos anos de vida. Nona mulher, a Sunamita. A história da Sunamita, relatada em 2 Reis 4 versículos 8 a 37, é um dos relatos mais emocionantes e inspiradores da Bíblia. Ela nos ensina sobre hospitalidade, fé e a fidelidade de Deus. A Sunamita era uma mulher rica que morava na cidade de Sunem. Ela era generosa e tinha um coração bondoso. Sempre que o profeta Eliseu passava por sua cidade, ela o convidava para se alimentar em sua casa. Com o tempo, percebeu que Eliseu era um homem de Deus, junto com seu marido, decidiu construir um pequeno quarto para que ele tivesse um lugar para descansar sempre que passasse por ali. Eliseu ficou muito grato por essa atitude e quis retribuir. Perguntou a Sunamita se havia algo que desejasse, mas ela respondeu que não precisava de nada. Então, seu servo Geazi observou que ela não tinha filhos e que seu marido já era idoso. Ao ouvir isso, Eliseu profetizou que, dentro de 1 ano, ela teria um filho. A Sunamita achou difícil acreditar, mas, como o profeta havia dito, ela engravidou e deu à luz um menino. Os anos se passaram e a criança cresceu. Um dia, enquanto estava no campo com seu pai, o menino sentiu uma forte dor de cabeça. Ele foi levado para sua mãe, mas acabou falecendo em seus braços. Em um ato de grande fé, a Sunamita colocou o menino no quarto do profeta, fechou a porta e partiu imediatamente para buscar Eliseu. Quando encontrou o profeta, ela caiu a seus pés e expressou sua dor, mas manteve sua confiança de que Deus poderia intervir. Eliseu foi até a casa da Sunamita e subiu ao quarto onde o menino estava. Ele orou a Deus e se deitou sobre a criança, aquecendo seu corpo. Após repetir esse ato,
O menino espirrou 7 vezes e voltou à vida. Eliseu chamou a sunamita e entregou seu filho vivo a ela. Tomada de gratidão, ela se prostrou diante do profeta e pegou seu filho nos braços. Essa história nos ensina que Deus é fiel e atende aqueles que confiam nele. A sunamita não apenas demonstrou generosidade e hospitalidade, mas também uma fé inabalável, mesmo diante da perda do seu filho. Seu exemplo nos inspira a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, sabendo que Ele tem poder para restaurar o que parecia perdido. Uma mulher de grande fé que ajudou o profeta Eliseu e testemunhou um milagre ao ver seu filho ressuscitado. Sua coragem e hospitalidade a tornaram um exemplo de confiança em Deus. A Bíblia não fornece informações específicas sobre como a sunamita morreu. A passagem se concentra em sua relação com Eliseu, a construção de um quarto para o profeta em sua casa e o milagre da ressurreição de seu filho. Não há mais detalhes sobre sua morte no texto bíblico. 10ª mulher. Aqui temos 2 mulheres citadas, Eunice e Loide. A primeira é mãe e a segunda é avó de Timóteo, citadas em 2 Timóteo 1 versículo 5. Elas foram responsáveis por ensinar Timóteo, tornando um dos principais líderes cristãos do Novo Testamento. Quando Paulo escreveu sua segunda carta a Timóteo, ele fez questão de destacar algo muito especial sobre a vida desse jovem líder, sua fé genuína, que não nasceu do nada, mas foi passada de geração em geração. Em 2 Timóteo 1 versículo 5, Paulo menciona 2 mulheres fundamentais na caminhada de Timóteo, sua avó Loide e sua mãe Eunice. O que torna essa menção tão importante? Primeiro, vemos o poder da influência familiar. Loide, provavelmente uma das primeiras convertidas ao cristianismo em sua casa, transmitiu essa fé para sua filha Eunice, que, por sua vez, ensinou Timóteo. Esse processo mostra como a fé verdadeira não é apenas ensinada com palavras, mas vivida no dia a dia, de forma autêntica. Outro detalhe interessante é que Eunice era casada com um grego, segundo a Bíblia em Atos 16 versículo 1, o que sugere que seu marido talvez não compartilhasse da mesma fé. Ainda assim, isso não a impediu de criar Timóteo com base nas Escrituras. Isso nos ensina que, mesmo em ambientes desafiadores, a fé pode ser transmitida com amor e constância. Paulo reconhece que a fé de Timóteo era sem fingimento, ou seja, genuína, real. Isso nos lembra que a maior herança que podemos deixar para os nossos filhos e netos não é material, mas espiritual. Assim como Loide e Eunice, podemos influenciar as próximas gerações com um exemplo de vida pautado na palavra de Deus. Que possamos aprender com essas mulheres e sermos testemunhas vivas da fé dentro de nossas famílias, inspirando aqueles ao nosso redor a andarem com Deus de maneira sincera e verdadeira. A Bíblia não nos dá informações sobre a morte de Eunice ou Loide. Elas são mencionadas apenas em 2 Timóteo 1, onde Paulo destaca sua fé e influência na vida de Timóteo. Não há registros bíblicos ou históricos confiáveis sobre como ou quando elas morreram. Essas foram apenas algumas das mulheres mais guerreiras e notáveis da Bíblia, que demonstraram força, fé e coragem em momentos cruciais da história bíblica. Mas há muitas outras histórias inspiradoras esperando para serem descobertas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como esse. Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas mulheres mais te inspirou? Ou tem outra que você acha que deveria estar nessa lista? Aproveite também para assistir o vídeo que irá aparecer agora na tela. Deus abençoe.